1911, a cidade de Juazeiro do Norte tem grande destaque na região nordeste do Brasil. Segundo dados do IBGE, a população aumentou em mais de 20 mil habitantes nos últimos 8 anos. E hoje, com 96% de urbanização, a terra do Padre Cícero tem a terceira maior densidade demográfica e o quinto maior PIB do estado. Para compreendermos este desenvolvimento, conversamos com alguns especialistas e pesquisadores do assunto. As pesquisas e o acervo do Museu Padre Cícero nos levam a uma viagem no tempo e nos ajudam a entender o processo de construção e expansão de Juazeiro do Norte. Sobre isso, eu converso com a historiadora Johanna Gonçalves. Então a gente tem uma figura muito importante para o Juazeiro, porque é impossível falar de Juazeiro sem falar do Padre Cícero, formada a partir dessas bases, de bases políticas, de bases sociais, de bases intelectuais, e que vai ter o seu maior diferencial porque vai conseguir falar com o povo, com o mesmo linguajar que fala com os grandes coronéis e se fazer entendido pelos dois. Um dos aspectos responsáveis pelo crescimento da cidade são as romarias, que atraem milhares de pessoas do Brasil e do exterior. A irmã Anete deixou a Bélgica para pesquisar as romarias em Juazeiro e há 40 anos escreve sobre o tema. Bom, desde o começo que eu cheguei, eu percebi que Juazeiro crescia em razão dos romeiros. E muitos romeiros, o sonho deles era morar no Juazeiro. Esse era o grande sonho, né? Então, naquela época, mais da metade do povo de Juazeiro era filhos e de romeiros, né? Então, atualmente, a gente vê que a cidade de Juazeiro está crescendo muito. Eu acho que a propaganda também da televisão, a propaganda de uma religiosidade que continua firme apesar de tudo. Então, eu cada vez mais percebi o quanto a cidade cresce por causa do romeiro, isso até hoje. Porque o romeiro tem essa ideia, Bruna. Ele sabe que ajudando Juazeiro a crescer, ele faz o que meu padrinho Cícero pedia. Quando nós temos os anos de 1889 até 91, acontecendo os fatos milagrosos de Juazeiro, a gente tem um crescimento de 3 vezes a população do Crato, né? A gente tem um público de romaria enorme, né? Que duplica a quantidade de habitantes da cidade em épocas de romaria. E se a gente pensar que desse grupo, 10% fica em Juazeiro por acreditar, né, que Juazeiro é uma nova Jerusalém, em alguma das falas do Romeiro se apresenta isso, eles vêm com a ideia de que há um processo de renovação realmente em Juazeiro. Eles vêm para trabalhar, viver do comércio, a grande parte vive desse comércio e ligada ao comércio religioso. A grande parte dos moradores e das pessoas que trabalham aqui vivem do comércio religioso. As pessoas trabalham uns 6 meses de romaria, como é assim chamado, e o resto dos meses se dedicam a pequenos trabalhos. Se a gente olhar quais são os nomes dos principais comércios, sempre ligado à ideia de Padre Cícero. Se a gente olhar os comércios que chegam novos, a gente tem sempre uma dedicação à cultura, a reafirmar essa cultura do Padre Cícero. Eles colocam o Padre Cícero na porta. Então, é impossível a gente desvincular as duas coisas, até porque as bases desse comércio se dá em torno desses milagres que aconteceram e da fé do Padre Cícero. Embora a cidade tenha crescido de forma acelerada nos últimos tempos, conta com alguns problemas estruturais que influenciam no bem-estar da população. Juazeiro do Norte tem a segunda maior população do estado do Ceará, mas ocupa o 5º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse resultado mostra que o aumento da qualidade de vida da população não segue o ritmo de crescimento urbano do município. Toda essa questão do crescimento e desenvolvimento econômico, né, versus qualidade de vida da população é uma grande discussão das cidades de modo geral, né? Juazeiro do Norte não fica de fora desse contexto, até porque, como você mesmo já coloca, hoje o município de Juazeiro do Norte tem taxas de urbanização acima da média de outros municípios da região, de outros municípios do Ceará, inclusive. Isso vai causando impactos desde situações mais simples, a gente não percebe tão diretamente, como, por exemplo, a disponibilidade de recursos hídricos.
Outro elemento importante é o impacto na mobilidade. A oferta de serviços de transporte público, por exemplo, não tem acompanhado esse crescimento. Nós temos ainda outro elemento, que é assim, o fato de Juazeiro do Norte estar inserida numa região quase que de depressão, né, entre serras, o que já provoca algumas ilhas de calor na cidade, né? Quando nós temos a verticalização da cidade, com a criação de mais prédios, essas ilhas elas vão ainda sendo potencializadas. A expansão da construção civil de Juazeiro parece não seguir uma política de preservação ambiental. É fácil encontrarmos espaços anteriormente arborizados, hoje sem nenhuma vegetação. No Juazeiro do Norte, especificamente o que nós vemos são avanços de áreas de construção, né, seja para habitação ou para outras atividades econômicas, para áreas de proteção ambiental. Basta olhar para o entorno do Parque das Timbaúbas e analisar nos últimos anos o quanto aquela região ela tem crescido em termos de ocupação humana, seja para habitação ou para outras atividades, né? Assim, aquilo que deveria ser o corredor verde, né, uma mancha verde, no centro do município do Juazeiro do Norte tem sido, a área do Parque das Timbaúbas tem sido cada vez mais ameaçada por ocupações que vão sendo realizadas ali no seu entorno e que avançam cada vez mais para a área própria do parque. Além das alterações ambientais, o crescimento do município modifica também outros aspectos da vida cotidiana. Essas mudanças significam muito em diferentes esferas, mas principalmente naquela em que diz respeito à qualidade de vida da população. Estamos aqui na Praça José Hilário para conversar com os moradores a respeito deste assunto. Você acha que a qualidade de vida da população melhorou ou piorou com esse crescimento rápido do Juazeiro do Norte? Melhorou. Melhorou. Para algumas pessoas melhorou e para outras piorou. Tem mais oportunidade de empregos. A qualidade de transporte melhorou. O pessoal prefere vir de fora fazer as compras aqui no comércio do que na cidade deles mesmos. O crescimento trouxe novos empregos, né? Algum ponto negativo? O aumento da violência vai aumentando. De bandido, de assalto. As empresas tomaram grandes terrenos e realmente acabou com a vegetação e tudo mais. O trânsito está bem caótico. Embora o desenvolvimento urbano tenha trazido problemas, com responsabilidade social e consciência ambiental, podemos tornar a cidade mais sustentável para a população.